Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou Rebeca Linhares, professora da Escola Técnica FEPAR. Hoje estamos aqui para uma homenagem aos profissionais de desenvolvimento de sistemas, com a live Isto é, Ambiente de Desenvolvimento. A apresentação deste evento de hoje vai estar homenageando não só a esses, mas a todos os profissionais que são de informática, dentre outros. Hoje eu quero agradecer ao gestor da FEPAR, que é o senhor Arnaldo Júnior, e também ao gerente geral de Educação Profissional, Jorge Bem, e também a mim, professor da FEPAR, e ao professor Wagner Fontes. Bom, também, durante essa live, vai ter uma surpresa bem legal para vocês, que vai ser um link de inscrição. Que é uma surpresa legal? Porque, primeiro, através dele, você vai ter direito a um certificado e os 5 primeiros que responderem umas 3 perguntinhas lá, que vão estar de acordo com essa live, vão ter direito a uma premiação, uma lembrança, certo? Bom, vamos seguir. Como vocês já sabem, nós somos os seus professores da FEPAR. Eu, Rebeca, sempre estou junto com o Diego e com o Fábio. Então, hoje a gente vai falar sobre o ambiente de desenvolvimento. E aí a gente vai começar falando sobre o que é uma IDE. Isso, a gente vai também mostrar aqui editores de texto e também vamos falar um pouco das engines utilizadas aí para a construção de games. Então, acompanhe a nossa live aí que eu acho que você vai gostar muito do nosso conteúdo de hoje. Bom, a gente precisa, no momento, entender um pouquinho o que é IDE, né? O que é também editor de texto. A gente está começando aí esse projeto de criação, de desenvolvimento, a gente está desenhando um pouquinho, né? O que é IDE, o que é editor de texto. Vamos começar por IDE, apesar de ser um pouquinho mais complicado do que editor de texto, né? A IDE, na verdade, é um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para desenvolver um jogo, no caso aqui que a gente vai tratar hoje, tá? Ou qualquer script, qualquer coisa ligada à programação, certo? Isso é. As IDEs, elas são programas que têm muitos outros programas embutidos nela, né? O editor de texto, ele vai editar o texto, pode ter ali um corretor, um complementador de texto e tal, mas uma IDE não, ela traz outros softwares dentro dela, como um compilador, um depurador, né? Então é uma ferramenta muito mais poderosa do que um editor. Bom, mas como foi que começou isso tudo, né? Para vocês sempre tem que ter uma historinha, né? Para que a gente possa ter uma compreensão e até honrar aqueles que tiveram muito trabalho para mostrar como está hoje. Bom, antes das ideias, os programadores escreviam seus programas em editores de texto. O que isso envolvia? Envolvia escrever e salvar o aplicativo no editor de texto antes de executar a ordem no compilador. E quando isso era feito, ele anotava qualquer mensagem de erro e em seguida ele voltava ao editor de texto para revisar seu código. E isso, obviamente, só a gente pensar
pensar já dá canseira, né? Já dá uma tristeza, porque você percebe o trabalho que se era para poder fazer qualquer coisa, e como a ideia hoje facilita a nossa vida. Exato. Então, o pessoal que está acostumado já a mexer um pouquinho com programação, deve estar com aquela palavra chamada divulgar na mente, né? Então, a ideia tem essa propriedade e a gente consegue divulgar em tempo real, durante a programação do grupo de programa. Como a Rebeca falou, a gente tem a questão da história, né? Como é que começou. Então, o Pascal, na verdade, já era um compilador, na verdade, né? Na verdade, não era um compilador, mas um ambiente de desenvolvimento. Ou seja, tornou-se uma ideia, né? E a gente tem a questão de edição de código e a questão também de compilar. Linguagens que você já tem visto no curso, linguagens que são interpretadas e linguagens que precisam ser compiladas, né? Passar por um compilador. Certo? Então, gente, aqui nesse slide vocês veem aí alguns editores de texto, né? Esses editores aí, segundo as pesquisas da Stack Overflow, eles são os editores mais utilizados, né? Incrivelmente, o Notepad++, que é um editor antigo, ele está em terceiro na lista, superando aí o Sublime, que se tornou bem famoso, né, ultimamente. Mas a preferência dos programadores ainda cai em cima do Notepad++. Perdendo apenas aí para o Visual Studio Code, que é o editor de código da Visual Studio. Ele não é uma IDE, é só um editor de texto, mas ele é uma ferramenta muito poderosa. E é assim, disparado mais utilizada pelos desenvolvedores front-end. Certo? Bom, a gente falou bastante sobre IDE, iniciou, começou, mas no final, o que realmente é uma IDE? Bom, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, é uma aplicação de software que ajuda os programadores a desenvolver código de software de maneira eficiente. Ele aumenta a produtividade do desenvolvedor, combinando recursos como edição, compilação, teste e encapotamentos de software. Em uma aplicação fácil de usar. Bom, vocês leem o que a gente falou agora no começo. Então, essa parte do fácil de usar faz toda a diferença. Afinal, você sabe que desenvolver não é algo que é trivial. Assim como os escritores usam os editores de texto e contadores usam planilhas, os desenvolvedores de software usam as IDEs para poder facilitar o nosso trabalho. Imagina se a gente ainda estivesse na época de editar, compilar, escrever, e até porque hoje a gente sabe que o nosso desenvolvimento e também aquilo já mudou, a gente não trabalha só mais com uma coisa, trabalha com várias. Então, isso vai demandando cada vez mais do que problemas. Ainda bem que hoje a gente não passa mais por isso. Começando aqui, que a Beca está falando, né? Qual é a importância, né? Acho que já foi falado, mas a maioria dos ambientes de desenvolvimento integrado, né, existem funcionalidades que normalmente a gente vai conseguir. A gente pode compilar, a gente pode divulgar, a gente pode criar ambiente, né? Vocês vão fazer aqui a pouco, alguns textos como frameworks, por exemplo, e outros. E é necessário a gente ter um ambiente específico de desenvolvimento para criar uma configuração. Se a gente fosse usar somente um editor de texto, né, a gente teria muito trabalho, muito retrabalho para desenvolver tudo que se precisa para criar um jogo ou algo que use uma linguagem mais complexa, né? Que exija compilação, por exemplo. É isso, Fábio? Isso, exatamente. E assim, como as ideias são ferramentas muito mais complexas, muito mais poderosas, elas permitem que o programador edite várias linguagens ao mesmo tempo, se comunique com outros frameworks, interaja com outras aplicações, né, permitindo inclusive que o desenvolvimento seja feito em grupo, entre colegas de trabalho, todo mundo compartilha ali do mesmo desenvolvimento, cada um setorizando a sua especificidade. Né, isso facilita muito a vida do desenvolvedor. E assim, o foco da gente ter trazido esse tema
tem a ver com a gente perceber a dificuldade de vocês, estudantes, em relação a uma IDE, utilizar a IDE, compreender a importância, como, né, você vai estar interagindo com ela. E foi muito interessante porque não é só bom para a gente conhecer a história daquilo que veio para nós, mas também a gente acaba relembrando, né? Como foi o nosso começo, como foi, por exemplo, para mim mesmo, utilizar o C Sharp e o ambiente de desenvolvimento que é oferecido para ele, para mim foi a melhor experiência. Para vocês, qual foi a melhor experiência? Conta aí. Mas eu editei muitas IDEs, né? Então, assim, eu quero dizer que não existe uma IDE melhor, né? Não existe aquela ferramenta que dá solução para tudo. Então, a gente tem que testar, a gente tem que instalar e testar novas ferramentas, a não ser que o nosso empregador determine um ambiente para a gente, né? Nesse caso, você não tem opção. Mas se você tiver a opção de experimentar novas ideias, você vai descobrir ali novas ferramentas que podem se adequar aí ao seu projeto, né? Então, depende muito do seu propósito. Se você quiser editar em Java, eu recomendo que você use o NetBeans ou o Eclipse. Se você vai editar em C, aí você pode editar até no antigo CodeBlocks. Eu sei nem mais se eles ainda estão atualizando. O próprio Visual Studio é uma ferramenta muito grande, que você pode aí ter um projeto Node, um React, alguma coisa mais nova. O Visual Studio ele apresenta uma variedade de linguagens muito grandes para Python, enfim. Então você tem que testar aquela ferramenta, aquela IDE, para saber qual é a mais adequada para você. Exato. Eu tenho um pouco mais de experiência com PHP, né, que é uma linguagem mais voltada para a web. Então, costumo usar, muitas vezes, os editores de texto mesmo, né, com algumas bibliotecas. Que é uma linguagem interpretada, a gente não precisa compilar para que funcione. É tudo interpretado no servidor web. Né? A gente vai passar um slide aí para começar outras explanações. Né? Precisa ainda classificar as ideias, antes da gente passar para o framework, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco. Né? Existem as ideias locais, certo? Que são aquelas ideias que a gente precisa instalar no computador. Né? A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. E tem também as ideias na nuvem, que é uma aplicação, né, que você utiliza no próprio navegador e não precisa fazer instalação no computador. Certo? Eu acho muito interessante, quando é possível, claro, né, em determinadas situações não funciona bem, dada a complexidade. Certo? Então, assim, a ideia na nuvem tem a questão de estar sempre atualizada, de estar disponível em qualquer plataforma, não interessa se você usa Linux, Mac, Windows, não interessa. A ideia vai estar funcionando lá porque roda no navegador. Né? E como vocês já sabem, no navegador, qualquer sistema operacional funciona. Tá? Temos exemplos aí de ideias locais, né? O Eclipse e o Android Studio. A gente trata muito isso aí no nosso curso, né? Visual Studio. Temos também as ideias na nuvem, como, por exemplo, a Orion. É isso, André? Isso, né? Que ela também é, né, o pessoal que desenvolveu o Eclipse. Bom, eu quero muito lembrar, já que a gente trabalha bastante na minha disciplina com o Android Studio, que vocês começam a perceber que quando você utiliza uma IDE ou a ferramenta, né, que a gente também chama muito de ferramenta, você vai começar a perceber que não é só o momento de você saber a linguagem de programação, mas essas ferramentas também, elas pedem que a gente tenha um conhecimento dela. Então, por exemplo, na disciplina que vocês já viram ou vão ver, depende do estudante, de programação para dispositivos móveis. Quando você vai conhecer o Android Studio, você começa a perceber que você tem que ter o conhecimento do Android Studio, que não basta só você saber Java. Então, a gente tem que perceber essas ferramentas, essas ideias dessa forma, como algo que você também tem que conhecer para como instalar a biblioteca, como utilizar os pacotes, dentre outras coisas. Então, a IDE que você escolhe ou que lhe é dada, como a Fábio mesmo falou, para utilizar, ela também é algo que você vai ter que aprender. Ela está dentro do seu aprendizado. Não é algo que eu quero lembrar a vocês. Isso aí. Como já foi dito, né, a ideia é um pouquinho complexa. E dependendo da ferramenta que você está utilizando, é necessário, de fato, estudar bastante, se aprofundar bastante, porque determinadas linguagens de programação
né? A gente vai entender alguns conceitos aqui, como o Fagner for explicar em código, precisa ser bem determinado e bem escrito na IDE, né? Não é simplesmente chegar lá, digitar o código. Não, tem que respeitar uma série de recursos, né, de informações dentro dessas IDEs. Isso. Bem, gente, aqui a gente tem um gráfico que está mostrando aí quais são os ambientes de desenvolvimento mais utilizados, né? O pessoal da Stack Overflow fez aí algumas pesquisas e aqui está mostrando os ambientes de forma geral, que eles não estão separando em editores, em IDEs ou engines, certo? E aí o Git, que vai disparado lá na frente, que é um ambiente mais utilizado por todo mundo, inclusive porque a programação na nuvem compartilhada agora se tornou um item necessário para o desenvolvimento de software, né? Ninguém trabalha mais sozinho, então todo mundo trabalha em equipe. E o Git oferece essa ferramenta de uma forma muito boa, certo? Isso aí. Se você acompanhar o gráfico, né, esse gráfico aí mostra os ambientes de desenvolvimento. Existem outros gráficos que você pode verificar na própria Stack Overflow sobre as IDEs, certo? As IDEs. Lá você vai ver que, como o Fagner já falou, o Notepad++, né, apesar de ser somente um editor de texto, está muito na frente. A gente percebe que muitas linguagens, né, ainda são desenvolvidas em editores de texto. Exatamente. Eu fiquei bem surpresa, assim, vou dizer, quando eu estava pesquisando. Para mim foi muito gratificante, né? Assim como para todo mundo, mas eu fiquei muito surpresa. Dá um certo saudosismo, né? Ver o Notepad ainda lá na frente sendo tão utilizado. Para fazer os scripts PHP, né? Eu me surpreendi mesmo, eu disse, nossa, nunca imaginei que um editor estaria em terceiro. Obviamente, pelo que vocês veem lá em cima, isso foi feito com os profissionais de desenvolvimento e ali em cima a gente tem a quantidade, que é cerca de 72 mil. E isso aí está sempre sendo atualizado pela Staking em tempo real. Então, cada um que vai participando e dando a sua opinião, e é bem grande. Eu aconselho até que vocês entrem lá, porque não fala só sobre IDE, fala sobre diversas outras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Bom, aí a gente começa a entrar em outro conteúdo, né, em outras definições, que é o framework. Existe uma confusão e vocês vão perceber nas suas pesquisas entre framework e biblioteca, tá? Primeiro a gente precisa entender direitinho o que danado é framework, né, e o que danado é biblioteca, certo? Biblioteca, na verdade, é um conjunto de códigos, né, um conjunto de funções que a gente pode implementar no código, certo? Soa muito semelhante os conceitos, mas a diferença é o seguinte: na biblioteca, estou falando primeiro de biblioteca porque fica mais fácil o raciocínio. Quando você chama uma função da biblioteca, tá? E executa aquela função dentro do código fonte. O framework não. O framework é uma ferramenta bem mais robusta, certo? Que você vai utilizar para gerar o código. É diferente. Você vai fazer as suas definições, você vai fazer a sua programação, né? Mas quem vai dar as cartas, na verdade, é o framework. Tá? Ele é quem vai gerar o resultado baseado no que você programou. Pode ser que você encontre na internet alguns exemplos diferentes do que a gente vai falar aqui, inclusive definições diferentes. Tá? Não existe, como é que eu posso dizer? Uma definição Uma única, definição específica, né, sobre isso. O Node.js, por exemplo, Strap, a gente considera como framework, mas tenho certeza absoluta que se você pesquisar agora, você vai encontrar que um dos dois pode ser uma biblioteca. Exato, inclusive a definição dos dois é diferente. Se a gente pegar aqui o gatilho do Bootstrap, definindo ele como framework, o que definiria o Bootstrap como framework é porque ele já traz os elementos prontos. Ele é um ambiente de trabalho que traz coisas prontas para você utilizar. E dentro dele existem as bibliotecas. Então ele é muito maior do que uma biblioteca. Exatamente. Existem várias bibliotecas que estão dentro dele. JS, CSS. Então ele engloba essas bibliotecas. Ele é um ambiente pronto de trabalho que traz para você soluções, que facilita o seu desenvolvimento de código. A intenção é que a gente não fique reinventando a roda. É para isso que serve os frameworks e as bibliotecas. Tá? Exato. E, assim, ficar tranquilo, porque cada elemento que a gente está trazendo nesse bate-papo
foi justamente o que a gente vai vendo nesse dia a dia e até da convivência da gente, né? Dessa Sim, confusão entre biblioteca, framework, do que é o IDE, se é uma ferramenta, o que é, para que a gente vai utilizar, quando usar o editor, né? Quando usar, porque isso também vai ser algo que a gente vai ter que aprender. Isso. É aos poucos, é com calma, e até também porque, como a gente está no momento de aprendizado, a gente vai sempre estar oferecendo para vocês o que é melhor para aprender. Depois que vocês aprenderem, vocês podem escolher até isso sozinhos. Então, é outra coisa que a gente pede bastante. Sempre confia. Confia que a gente está trazendo o melhor. Não só como um profissional e educador, mas como aqueles que já passaram por diversos desafios e sabem onde pisar e por onde vai. Né? Então, ter um pouquinho de consciência, né, que aqui a gente está começando na programação, né? Então, o nosso curso não é formar um grande programador, é abrir as portas, né? É fundamentar os conceitos que a gente está trazendo para vocês, porque a base é muito importante. Se você não tiver a base, não entender a lógica, aquela coisa toda, pode ser o melhor framework, a melhor biblioteca do mundo. Você não vai conseguir sair do lugar. Exatamente. e agora a gente vai iniciar a parte de games. Né? Então a gente vai falar sobre engines ou game engines, que é chamado motor, né, de jogos. Então, as engines ou game engines são sistemas totalmente integrados, onde é modelada a IA, a jogabilidade, a movimentação espacial, os personagens e ambientes, já contando com a parte gráfica. Então, pode perceber que quando a gente entra em games, as coisas são um pouco mais complexas, né, Fábio? Isso. Não é tão trivial assim, como uma ideia simples, né? Porque a gente já está incluindo a parte gráfica, que é algo muito pesado. Inclusive, a engine ela precisa de uma IDE externa, né, para poder se comunicar. Você vai editar o seu código em um ambiente e configurar toda a ambientação do jogo, a parte gráfica, na engine. Então, a gente vai dar um exemplo aqui daqui a pouco de como é que a gente faz a comunicação aí da Unity com o Visual Studio. Que eles trabalham juntos para produzir aí o seu software, o seu game. Exatamente. Então, assim, por se tratar de um ambiente mais complexo, né, a gente pode configurar isso como um framework, tá certo? Porque você vai ver que tem toda a questão da programação, às vezes é necessário também compilar, dependendo da linguagem que você usa. Tá? E daqui a pouco a gente vai fazer um test drive aqui, né? Bom você ter falado isso, justamente porque no caso do Unity, a compilação e a depuração fica a cargo da Unity. A gente utiliza o editor muito mais como um editor de texto, porque essa parte toda da depuração, da compilação já fica a cargo da engine. É bem interessante. E aí? Vamos fazer agora? Bom, vamos ver ali agora. Só para a gente falar sobre essas três, que você já começou falando, né? Então pode já continuar falando sobre ela, que é a Unity. Isso. A Unity eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho. É um ambiente muito bom para ser utilizado. Inclusive, eu acho que na atualidade é o editor mais utilizado, né, para se produzir jogos. Eu não tenho muita certeza disso, mas tem uma pesquisa aí que eu vi recentemente que ela é um dos editores mais utilizados. Temos a Unreal também. A Unreal ficou muito famosa, né, porque o recurso gráfico delas é extraordinário, visual. O pessoal lá consegue fazer uma realidade estendida, que é um negócio impressionante. Inclusive, ele começou apenas como um jogo, não foi isso, Beca? E depois se tornou... Né? Não, todas as duas, assim, elas foram, vamos dizer, a início, por exemplo, a Unreal, ela foi feita para fazer como se fosse um filme, para ser apresentado. E ele causou um boom tão grande que aí ele foi já solicitado, né? Vamos colocar isso dentro de um game. Né? Se eu não me engano, na verdade, isso foi com a CryEngine. E hoje, por exemplo, o Far Cry não usa a CryEngine. E assim a gente já sabe que também tem o jogo Crysis, dentre outros. E a Unreal já é conhecida pelo Unreal Tournament. Então, assim, é um jogo bonito de se ver, porque ele é contemporâneo, né, de Quake. Então, assim, naquela época, que faz pouco tempo, né, naquela época eram dois jogos utilizados para o quê? Para a gente fazer. Vamos ver aqui se a gente está realmente utilizando um computador
com toda a potência dele e o melhor computador. E aí a gente jogava o Quake em Unreal. E aí, a partir disso, eles foram crescendo e hoje elas estão fazendo mais sucesso como engines, e realmente são engines de uma grande potência. A gente vai fazer uma simulação aqui, o Wagner vai apresentar os códigos que ele desenvolveu. Para vocês terem ideia, ele passou alguns meses aqui, ele mesmo desenvolvendo o jogo para vocês. Ele não conhecia a ferramenta. É isso mesmo. Então vai ter lá um joguinho para vocês acessarem. Tá certo? A gente vai deixar o link, inclusive os códigos vão estar lá no GitHub. Se você quiser ver, você entra lá no GitHub e procure lá por Etepac Game. Você vai estar lá com todo o framework utilizado, todas as bibliotecas, para você visualizar como foi feito esse código. Mas daqui a pouco eu vou mostrar no ambiente como a gente pode programar no Unity de forma bem, como fazer comunicação ali com o Visual Studio, como é que isso acontece. E outra coisa, pode ficar tranquila, né? Porque o link vai estar aqui para vocês acessarem. E por falar em link, né, eu quero lembrar daquele lembretinho que a gente falou no começo. Aqui também vai ter outro link, que é o do Forms, onde vocês vão cadastrar, né, se cadastrar, e também responder algumas perguntas que têm a ver com esse nosso bate-papo. Ou seja, quando você responder isso, se você for um dos 5 primeiros que responder incorretamente, você vai estar ganhando uma premiação. Então, além de acessar o código, que você pode acessar depois, acessa a partir de agora já, que a gente vai estar tanto com o QR Code aqui, como aqui embaixo com um link, para que vocês possam acessar. E aí, além disso tudo, você vai estar também recebendo o seu certificado. E com isso daí, você já vai estar incrementando o seu currículo de alguma forma. Então, vamos lá ver esse código aí tão falado, tão conhecido. Vamos ver aqui como é que funciona aqui a comunicação, né, da Unity com o Visual Studio. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá? Você aceitou o Universo? Então, já estava. Isso é bom que é ao vivo. Ao vivo é assim. Ao vivo. Então, estou só esperando aqui a minha tela ser compartilhada, ok? Pronto, aqui eu vou iniciar um projeto, tá? Esse projeto aqui está vazio. Vamos abrir ele aqui, esperar aqui o Unity carregar. E vocês aí vão ver como é que funciona todo o ambiente dessa engine. Ok, ó. O ambiente ele é dividido em vários setores. Cada setor desse daqui corresponde a um grupo de trabalho que você pode executar. Certo? Aqui estão as pastas, aqui vai ficar a cena do meu game. E esse inspetor aqui vai definir tudo que eu vou fazer no meu objeto. Então ele já vem com uma câmera, certo? E fica a cargo aqui da minha engine fazer toda a atualização do frame. Então o programador não se preocupa mais com isso. Eu vou criar aqui um objetozinho e vou aplicar um movimento nele pelo teclado. Certo? Então eu vou botar aqui um círculo. Esse aqui vai ser o meu player. Aqui no inspetor, olha, você pode adicionar vários elementos. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, uma animação. Só lembrando, pai, a importância aí do pessoal rever os conceitos de programação orientada a objeto, né? Importantíssimo. Inclusive, a linguagem, existe um pré-requisito para você programar aqui na Unity. Você tem que conhecer o C#, que é a linguagem de programação no qual o Unity se baseia para usar seus scripts. Claro que se você dominar uma orientação a objeto, outra linguagem como o Java, facilita a sua vida, se você não tiver domínio aí sobre o C#. Então vejam só como é fácil fazer uma animação aqui pelo Unity. Eu adicionei aqui o componente Animator no meu objeto círculo e vou aplicar aqui uma animação qualquer. Certo? Vou criar aqui, ele vai pedir um nome para a minha animação, vou deixar aqui como new mesmo. E aqui agora, boto para gravar, eu vou fazer aqui uma animação. Vamos botar uma animação aqui na cor. Vou começar no branco mesmo. E depois de 30 segundinhos ele vai para o amarelo.
E depois de 1 minuto ele vai para o vermelho. Aqui a gente testa, já vê ali que a animação já está funcionando. Certo? Mas vamos aplicar mais um componente. Vamos aplicar um componente de corpo rígido. Então todos esses elementos já estão prontos aqui na engine. Eu vou diminuir aqui, ele vem com o atributo gravidade. Eu vou botar a gravidade aqui para 0 do meu player. Senão ele vai cair, tá certo? E vou fazer um script de movimento. É aqui que acontece a comunicação com o seu editor de código. Vou batizar aqui meu código de move. Perceba que Fagner está fazendo um objeto, está construindo um objeto de maneira bem gráfica, né? Ele está usando um editor, né, Unity, para fazer a criação do objeto. Porém, ele não fez nenhum código ainda. Se você olhar isso por trás, tem uma lapa de código danada para fazer isso. E ele vai fazer agora, para mostrar para vocês, né, a função pressionando o teclado, né? Isso, eu vou fazer um movimentozinho aqui pelo teclado. Isso, ele vai usar algumas linhas de comando para fazer isso. Exatamente. Mas se a gente for olhar por trás de todo o código, do objeto criado, da animação, é um código extenso, que se fosse desenvolvido somente no editor de texto simples, ficaria muito complexo. Exatamente. E certamente já se perderia, né? Porque chega um momento em que a gente já se perde. Com certeza. Então, eu vou abrir aqui ó, o arquivo C# que eu fiz para o movimento. Eu estou só esperando ele abrir aqui o arquivo e fazer o movimento pelo teclado. Vocês vão ver como é simples fazer esses comandos, porque a Unity já traz essas funções embutidas na sua biblioteca. Certo? Eu vou adicionar aqui a biblioteca do input, certo? Ponto. Input system. E toda classe que você cria nova no Unity, ela já vem com essas duas funções prontas. Essas funções são responsáveis por todo o ciclo de atualização de frames de um jogo, de um game. Né? Isso aqui não é um código trivial. Né? Então o programador já não se preocupa mais com a atualização dos frames, porque a Unity já traz isso aqui pronto para você. Você só vai precisar vir aqui e colocar o seu código, que seja atualizado a cada frame. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, caso o jogador aperte no teclado a tecla W, se ela estiver pressionada, vocês estão vendo que são todas funções que já estão prontas. Se ele apertar no teclado, meu objeto vai se mover. Vou botar aqui, vai se mover para cima quando eu apertar o W. Então eu vou pegar aqui o objeto, Game Object. Pronto, vou pegar o corpo rígido que eu criei. Rigid Body 2D. E vou aplicar uma velocidade. Vai ser igual a vetor2.up. Certo? E vou aplicar isso aqui para as teclas também A, S e W. Aqui vou apertar o else if. Interessante, que mesmo sendo em inglês, né, a gente vê uma sequência aí, dá para a gente deduzir exatamente como é que funciona a sintaxe da linguagem. Né? Isso, é uma sintaxe bem intuitiva. Você percebe que é bem intuitivo. Vou aplicar agora aqui o comando para baixo. Quando eu pressionar a letra S, down. E quando eu pressionar a letra D, eu vou para a direita. Opa. E se eu não pressionar nada, eu vou ficar parado. Igual aos conceitos de
E aí você ia fazendo. Isso. Então, né, você tem que saber aí a programação procedural, né? É importante que você botar em prática aqui todo o seu aprendizado na linguagem de programação. E é importante até para se perceber, porque quando muita gente acha que o que a gente aprende no início nunca vai ser utilizado, né? Um if, um else, Isso. uma variável, um for. Vou Até salvar a switch aqui. case, não, para que serve aquilo, né? E é bom perceber nesse exemplo, porque a gente poderia apenas trazer, nesse momento, o jogo demonstrar, mas não. Ele também está apresentando um pouco da ferramenta, no caso, né? Isso. Eu salvei ali o meu script e agora eu tenho que adicionar aqui, olha, o componente que eu criei de movimento ao meu objeto. Então eu clico no meu objeto, venho no inspetor e vou adicionar aqui move, o script que eu acabei de criar. Pronto, já está adicionado. E agora eu vou testar para ver se ele vai responder, né? Vou mexer aqui no teclado, minha bolinha está ali, olha. Está vendo que ele está se movimentando, bem devagarzinho, mas está se movimentando. Então como é que eu vou aumentar essa velocidade, né? Eu volto aqui no script e aumento a velocidade. Esse conceito de vetor 2, pessoal, significa que é um vetor em duas dimensões, porque o Unity também tem um vetor em terceira dimensão, né? Caso você programe aí o seu game para 3D. É bem interessante você falar sobre isso, porque você reafirma o que a gente conversou. A ferramenta ela precisa ser conhecida. Isso. Se você não conhecesse a ferramenta, como é que você faria isso? Então, é necessário não só ter o conhecimento como desenvolvedor, mas você saber bem aquela ferramenta que você vai utilizar. E, obviamente, pelo que ele estava falando, outros conceitos que estão fora do que a gente vê dentro da sala de aula. Isso, vamos testar novamente o código, aumentei a velocidade ali em 3. E agora, ó, a bolinha já está com a animação de cor e se movimentando bem mais rápido, mas eu estou achando pouco. Vou fazer aqui um projétil. Vamos fazer essa bolinha atirar um objeto. Então a gente vai criar aqui um novo objeto. Vou criar agora uma cápsula, que vai ser o meu projeto. Vou chamar essa cápsula aqui de tiro. E vou aplicar também nessa cápsula um componente de corpo rígido. Como eu estou trabalhando em duas dimensões, eu trabalho com o rígido 2D. E vou colocar aqui, olha, nas minhas pastas. Quando eu faço isso, você percebe que o ícone ficou preenchido. Isso quer dizer que ele se transformou em um elemento pré-fabricado. Quando eu deleto ele aqui, eu posso pegar ele e ele já vai importar todos os componentes que foram salvos nele. Interessante, né? Unity é uma ferramenta muito boa, facilita muito a sua programação. E Fagner, para quem acha que ela é uma ferramenta bobinha, tem vários jogos que são feitos com essa ferramenta. Isso. Tem um bem conhecido e é utilizado não só no PC, que eu não sei nem se tem uma versão para PC. Se eu não tiver, é bom que você já fala aqui embaixo. Tem sim, professora, não tem não, que é o Cuphead, né? Que é um dos jogos mais jogados. E assim, ele é feito com essa ferramenta, né? Com essa engine. Você acha assim, não, essa engine é só para fazer um Tetris, uma coisa. Não, não é. Aí, né? veja, ela é muito complexa. Eu voltei aqui na minha classe de movimento e coloquei o objeto tiro que eu criei. Lá agora. E esse objeto tiro, ele vai aparecer lá na minha engine, veja. Ou seja, é um ambiente se comunicando com o outro. Eu edito um código aqui no Visual Studio e quando eu volto aqui para o meu editor da Unity, quando eu aperto o círculo, ó, ele já aparece aqui na classe que eu criei, já está ali a variável tiro. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui e jogar para ele ali. Ó. Tiro, já está instanciado o objeto. Veja que coisa prática, sem eu escrever uma linha de código. Pois é. Aí agora eu vou aplicar o movimento no meu tiro, né? Assim com uma função no teclado para ele atirar. Então vamos aqui de novo para o editor. E vou aplicar aqui uma tecla. Vou botar no mouse, certo? Vou atirar pelo mouse. Esse mouse.current.left button. Se for pressionado,
Aí eu vou instanciar meu novo objeto. Vou botar aqui um GameObject, new tiro. Instantiate tiro. Isso quer dizer que ele vai instanciar meu novo objeto. Mas ele precisa ter uma origem na sua criação, então ele vai iniciar na mesma posição do meu GameObject. Então eu aplico aqui, ó, transform.position igual ao GameObject.transform.position. E ele vai ter uma velocidade também. Então eu vou pegar aqui o corpo rígido que eu criei, que está no meu objeto. Vou pegar o componente de corpo rígido. Vou aplicar uma velocidade. Existem outras formas de você aplicar movimento pela Unity. Você pode aplicar, em vez de uma velocidade, uma força. Uma força com aceleração, uma força com impulsão. E aí vai da sua criatividade. Tá, eu vou botar que ele vai se deslocar para cima também, só para ficar fácil aqui. E vamos aplicar uma velocidade para esse tiro de 15. Para que ele seja aí mais rápido. Vamos salvar aqui o código e retestar lá no ambiente. E vamos ver o que acontece. Se mexendo, toda vez que eu aperto no mouse, o tiro vai. Wagner, é um negócio interessante. Você está atirando e o projeto está voltando. Rapaz, é mesmo. Isso aqui é um probleminha, porque ele está perdendo para a gravidade. Configura a gravidade também. Exato, eu esqueci aqui, olha, no meu tiro, o meu Rigid Bud, ele está com gravidade 1. Então minha bala está voltando. Vou botar aqui a gravidade 0 para corrigir esse pequeno probleminha. E vamos retestar o código. Pronto, agora. Isso demonstra que aqueles efeitos, né, antigravitacional que acontecem nos jogos e tal, ver como é que faz, né? Isso, e já vem tudo pré-configurado pelo engine, né? Ou seja, é muito prático. Você vê aqui, ó, com poucas linhas de código, menos de 10 linhas de códigos aí, tirando os if e os else, eu consigo fazer toda uma movimentação de input para o meu game. Sim. Ou seja, é muito fácil, é muito prático programar com o engine, certo? Legal. Agora vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês o joguinho que a gente deixou pronto para vocês visitarem, que está aí na descrição para vocês verem. E vocês vão ver muitos outros recursos, certo? Vocês vão ver recursos de colisão, recursos de criação de efeito. Então, todos de som, todos esses recursos vão estar lá nesse gamezinho que a gente deixou aí na descrição para vocês. Bom, caso você queira visualizar o código, você vai aqui no GitHub e pesquisa aí por Game Etpack. Não, Etpack Game. Etpack Game. E você vai localizar aqui o repositório que está com os códigos do jogo. Você vai abrir aí o build e nele você vai ter todos os códigos, se você quiser visualizar aí como foram feitos. A Unity também disponibiliza no site dela o Unity Learning. Se você quiser aprender, né, é muito intuitivo, como vocês viram, não tem nenhuma dificuldade para vocês aprenderem aqui. Claro, o pré-requisito é que vocês dominem aí pelo menos alguma linguagem orientada a objeto, de programação orientada. E, mais importante, principalmente se mobilizar aí para aprender C#, né, porque é pré-requisito para você programar em Unity. Tá certo? Vou botar aqui no gamezinho, vou chamar aqui o professor Diogo para perder para mim no jogo. A gente combinou que você ia perder, né? Beleza. E vamos aqui iniciar o gamezinho para vocês verem como é isso funciona. Eu não estou vendo bem aí a legenda de controle, só me lembra aí para eu perder. Rapaz, eu acho que acelera aqui e atira aqui. Beleza.
Cortar, acelerar e atirar. Pronto, o resto é. Eu percebo que Pra eu fiquei iniciar, de fora porque eu aqui. ganhei da última vez. Eu sinto esse ranço aí. Rebeca é fora de série aqui no jogo e Tem um menuzinho que você escolhe aí o seu player. Eu vou entrar no jogo aqui agora. Bom, até aqui, pessoal. Agora é só você se divertir. Entre aí no game. aí, ó. Eu tô mais enrolado que carretel. Eu tô com um delayzinho na tela ali, não tô conseguindo. Ah, agora É tô vendo porque aqui. tu tá longe da tela, pô. Eu vou voltar só pra tirar em tu. Ô, Faga, qual que é a minha tela aí? É direita ou esquerda, hein? A daqui, pô. Ah, meu velho, eu achando que eu tô... Tu tava pensando que tu era o meu, não era, bicho? É porque, pessoal, tá um delayzinho aí, a gente tá... Não tô vendo não, eu vou levantar aqui pra ver, viu? Bom, a gente já sabe que carona já não se pega com dinheiro, né? Meu negócio é moto. Olha. Tá explicado, né? Também, pô, tu tá jogando aí sentado? Agora, Bom, pessoal. tem uma pergunta para te fazer, Fábio. Bom, Porque, assim, a gente, como professor aqui da escola técnica, a gente poderia ter usado qualquer ideia que a gente já utiliza, não é isso? E você optou por uma que era desconhecida para poder trazer. Como foi isso para você? Né? Porque primeiro a gente está utilizando uma linguagem que, vamos dizer assim, não é utilizada aqui, né? A gente também está utilizando uma abordagem que também não é games, né? Aí a gente também vem com essa questão do motor, que já é um plus a mais. E com a IDE que não é utilizada aqui. Bom, vocês começam a perceber que a gente se mobilizou, cada um da sua forma, para trazer algo diferente para vocês. Mas como foi isso para você? então, essa definição partiu muito mais da escolha da Engine, né? A Engine, ela tem os pré-requisitos dela, então ela exigia que eu trabalhasse com C#. Então, a partir do momento que eu escolhi a Unity, né, tive que escolher uma IDE que me desse suporte, um bom suporte para programar em C#. Então, a melhor IDE, no meu ponto de vista, para programar em C# é fornecida pela Microsoft, né, que a linguagem de programação é a linguagem dele. Então, eles têm um amplo, né, recurso de linguagem, de documentação, certo? E então essa linguagem, essa IDE foi muito mais escolhida, né, por causa do Unity. Foi ele que me mobilizou a escolher o Visual Studio. Mas ele não é necessário, o Visual Studio não é necessário para programar no Unity. Porque aqui no Unity, você escolhe o editor que você quer, certo? Ele não é um pré-requisito. Você vai lá nas configurações e escolhe o editor. Até o editor de texto resolve. Por exemplo, você pode botar lá o Visual Code como sendo o seu editor de código para programar. Porque a depuração e a compilação fica a cargo da Engine. Isso. Então, o recurso do Visual Studio é bom por quê? Por causa da documentação. A documentação é muito boa, né? O próprio editor é muito bom, ele facilita a utilização do código. Tá? Então eu espero que vocês acessem o gamezinho aí, joguem e se divirtam. Eles permitem até 4 players para você jogar em multiplayer, caso vocês tenham aí mais de um controle, né? Você pode ter um player no teclado e até 3 outros players usando o gamepad. Tem outra coisa bem legal para se perceber dentro desse processo, que fica como aprendizado para vocês também, estudantes, já que a gente está aqui na nossa conversa. Quando a gente tem um bom aprendizado, a linguagem, no final, é só um conhecimento de uma sintaxe. Exato. A ferramenta, obviamente, ela vai exigir um pouco da gente, porque todas as ferramentas, de certa forma, têm seu diferencial, por isso que existem várias, mas em outro aspecto, até porque a gente conhece um pouco como desenvolvedor e designer, nós vamos ter que ter coisas semelhantes. Então fica mais fácil para o nosso aprendizado. Mas, por exemplo, se você teve um bom aprendizado, sair de Java para C# só vai ser questão de sintaxe. Então isso fica para vocês. Aprendeu bem a lógica, aprendeu bem também utilizando ela de forma pontual em uma linguagem,
dela para outra vai ser algo que vai ser tranquilo, porque só vai ser o conhecimento da sintaxe. Ah, não é tão simples assim. Não, claro que não é, mas o que eu estou dizendo é que é mais fluido, já que você já tem um conhecimento, né? Sair de Java para C Sharp, né? E dentre outras que são semelhantes, como C, C++, vai ser mais tranquilo. Isso. E aproveitando essa informação, é importante que vocês entendam a necessidade de se envolver mais naquelas atividades práticas que a gente propõe para vocês nos fóruns, certo? Porque é através da prática que a gente efetivamente coloca o conteúdo, né? Então, assim, a partir do momento que você desenvolve aquilo que a gente pede lá no fórum e tal, você vai engatinhando com esses códigos até chegar nisso aqui que a gente fez. Como eu disse no começo, o Fagner não conhecia a ferramenta, mas por conhecer lógica, por conhecer outras linguagens de programação, ele parou, se debruçou, estudou e fez um jogo, né? E fez um código aqui ao vivo para a gente, para poder mostrar para vocês que tudo é possível. Né, como é prático, né? Você aprender a ferramenta e desenvolver nela. Ela é feita com a intenção de ser prática, proporcionar para você uma facilidade. Só precisa ter conhecimento, tem que estudar, né? Tem que estudar. Então, vocês já perceberam que o que ele usou foi Unity, que está ali dentro dos 3 exemplos que a gente trouxe. Perceberam que também a Unity, ela não é tão trivial como vocês acham, né? Por exemplo, o Cuphead foi feito nela, então é um jogo bem difundido e conhecido no mundo todo e utilizado, inclusive, pela PlayStation. Assim como a Unreal. Unreal, a gente estava até dando uma olhada, não foi aqui que eu mostrei, Diego? Sim. O novo jogo do Batman foi feito na Unreal, né? Então, apenas isso. Fora vários jogos assim que são bem conhecidos e foram feitos nela. Por exemplo, toda a linha da Far Cry é feita com a CryEngine. E assim vai. Então, vocês começam a perceber que esses exemplos, eles realmente são reais e trazem jogos que são muito bons, né? Não é algo assim que fica no mundo das ideias. E vale a pena conhecer, né? Isso. Tempinho extra, você pode ir lá baixar o engine e brincar um pouquinho com ela. Se divertindo também se aprende. Mostrou só um pedacinho, né? Só um petisco do que é o mundo dos games, né? O mundo do desenvolvimento. Então, fique à vontade para se aprofundar e qualquer dúvida que tiver, né? Vai lá nessa live aí, escreve pra gente. Então, nos procurem. Gratidão por vocês estarem aqui. Lembrando, eu espero que vocês acessem. A gente vai ter 2 links aqui embaixo. O link do Forms e o link do joguinho, né, para vocês acessarem. E eu também sou grata aos meus amigos por a gente estar aqui junto, conversando hoje com vocês sobre tantas coisas que a gente foi percebendo no dia a dia que tinha que trazer para vocês, né, de uma forma mais descontraída. Não, a gente não vai trazer uma palestra, vai ser uma conversa. E vai sair levando algumas dúvidas e tirando essas dúvidas de uma forma bem tranquila, né, que foi o que a gente trouxe. Então, muita gratidão a vocês por estarem aqui comigo, né? Gratidão a Diego. Obrigado. E a Fagner, né? Porque... Mas depois eu vou olhar direitinho o código-fonte, porque eu tô achando que você intencionalmente manipulou ali meu joystick, viu? Foi o delay. Você estava olhando para lá e daqui que chegasse lá a informação... Tô brincando, tô brincando. Não, É isso aí. assim, a gente já percebeu a sua estratégia, eu já fui tirada para não ganhar. Você gongou o nosso amigo aqui, né? É isso aí. Mas de brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. Que a gente ainda colocou esse plus de games, que é algo assim que é de muito interesse de todos nós. E perceber o quanto também é fácil, é fluido, dá para conseguir fazer se você se debruçar. E, no mais, até a nossa próxima live, nosso próximo bate-papo. É isso aí, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.